voltar a falar do clássico, mas eu queria citar mais a bela entrevista que o Daniel Alves deu ontem. Daniel, ele tem uma grande vantagem, ele fala um monte de bobagem muitas vezes, mas ultimamente ele tem dado entrevistas que são bastante interessantes, e ontem ele deu uma entrevista que é a entrevista do cara que não depende de nada. Ele está fazendo um trabalho e ele fez algumas declarações importantes que ele deu. Ele não poupou a diretoria, ele criticou o marketing do São Paulo, e disse basicamente o seguinte, que ele não ficou frustrado em termos de expectativa com o futebol brasileiro, porque quando ele aceitou voltar para o futebol brasileiro, ele já baixou muito o nível de expectativa dele. E aí, Zé? De fato, ele falou assim várias coisas e algumas que a gente já sabia, mas impactante vindo dele. De um jogador. Eu acho que ele não mediu as palavras ali, ele foi, me parece, bastante sincero, né? Inclusive deu a cara para bater ali, criticando o departamento de marketing, criticando pessoas que remam contra dentro do clube, né, que ao invés de olhar, e eu acho que esse é um grave problema de vários clubes brasileiros, e no São Paulo também. Às vezes você fala, bom, a disputa política dentro de um clube, com situação, com oposição, pode ser importante, mas assim, na medida em que, por exemplo, a oposição vai impedir que a situação faça coisas erradas aqui que vai prejudicar o clube. Mas assim, você remar contra o sucesso do time, que é o que o Daniel Alves tentou colocar, eu acho que é gravíssimo e ocorre, é verdadeiro. Não sei se no São Paulo, mas isso ocorre em várias ocasiões porque pessoas pensam no eu, né, e não na instituição, e não na coletividade. 99% das vezes é isso. Isso acontece demais, e ele colocou. Ele até falou, vou falar a verdade aqui, pelo menos verdade eu vou falar. Acho a defesa dele em relação ao Fernando Diniz, eu acho que tem peso, sim, né? A torcida gosta do Daniel Alves. Principalmente ele mandou muito bem quando disse, aqui no Brasil eu vou jogar pelo São Paulo. Eu quis jogar no São Paulo, vou jogar no São Paulo, porque estava muito zum que ele poderia trocar o São Paulo pelo Flamengo, aquela coisa toda. Eu acho que traz um pouco assim, dá uma certa credibilidade, confiança, até pelo que ele falou no restante da entrevista. Mas eu acho que ele pode dar uma contribuição também nesse trabalho do time em campo, que ele não deu nesse jogo, por exemplo, contra na eliminação do São Paulo contra o Mirassol. Mas você não achou que antes da pausa ele era o principal jogador do Campeonato Paulista? Era. Eu achava. Antes da pausa, pra mim, melhor jogador. Mas num jogo desse, por exemplo, você imagina, se a coisa não tá funcionando, não é só o técnico que pode resolver. O jogador, por exemplo, com a experiência dele, né, também pode ali chamar o time, os companheiros, né, para posicionar, alguma coisa nesse sentido, e ninguém fez nada. Inclusive ele. O time ficou assustadão, não fez nada, jogando contra um time de meninos, um time catado. Não foi nem um jogo. Mas eu acho que essa entrevista dele, acho que a diretoria do São Paulo devia pegar e analisar seriamente ali. Ele falou muitas verdades. Uma vantagem que ele tem, entra muito no que eu falei, porque eu acho que os técnicos estrangeiros que podem romper essa coisa de conservadorismo no futebol brasileiro, né? Eu falei, os técnicos estrangeiros podem romper isso porque eles não dependem do emprego aqui. Se não der certo, ele vai embora, ele volta pro país dele, vai para outro lugar. Então eles não ficam preocupados, se eu fizer isso eu vou perder meu emprego. E o Daniel é mais ou menos a mesma coisa. Se o Daniel não... Claro, ele está ganhando um belíssimo salário, mas ele não precisa do São Paulo. O Daniel, se ele sair do São Paulo, ele vai receber bons convites, com certeza. E se ele quiser se aposentar, ele já está rico, já ganhou tudo, a carreira dele já está feita. Então ele não precisa não é uma coisa, não, eu vou amenizar aqui porque eu preciso manter o meu emprego. Mas eu acho que também é uma frustração do Daniel Alves. Ele vem de uma carreira na Europa de muito sucesso e na seleção brasileira. Eu acho que na cabeça dele ele falou assim, eu vou para o São Paulo, o departamento de marketing vai fazer a situação voar. Que é o mínimo que você espera, né? Vão vender camisa que, Nossa Senhora, sócio torcedor vai explodir. Meteram uma camisa azul, uma camisa que não é de São Paulo. Olha, empresas vão disputar para patrocinar, para fazer parceria, e vai ser um sucesso. Aí chegou e não aconteceu nada. Ele falou assim, os caras não sabem fazer o trabalho dele. Isso é bom jogador também. Desse, isso é bom também para que as pessoas, torcedor, não acredite quando o seu clube contrata por um absurdo, aí ele justifica. Não, vou pagar esse salário pro cara, mas vai ter uma empresa que vai me ajudar a pagar. Não acredite nisso, isso aí normalmente é uma cascata enorme. Eu lembro de 2 casos no futebol brasileiro que isso funcionou. Ronaldo no Corinthians e Neymar no Santos, quando ele anunciou aquela permanência. O Neymar tinha vários patrocinadores, então o salário dele europeu ficando aqui compensava pelos patrocinadores dele. Então esses 2 casos realmente funcionaram. Mas mesmo o Daniel, que é um cara gigantesco, ele não tem o apelo de marketing e de tamanho que o Ronaldo tem e que o Neymar tem.
É muito difícil você fazer isso. Mas aí o Então, clube não pode. Se é um clube Ou você bem tem que estar gerido, preparado. ele não pode trazer um jogador Sim. com esse custo sem que ele tenha Você tem como que estar levantar preparado. dinheiro, porque Ó, eu vou isso é uma pagar. irresponsabilidade. Ele tem mais que uma, estar né? tudo pronto. Ó, eu Outra vou pagar vantagem tanto pro do- Daniel e quem vai me ajudar é a empresa tal, essa outra Claro, empresa. claro, Tudo certo. A fazer vantagem junto, será tudo essa. amarrado. E não assim, eu vou trazer, depois eu vou atrás de Correr alguém para atrás. pagar. Né? O Daniel tem uma vantagem também, Bruno. O Daniel não depende do momento para ele falar. Quando ele estava no Barcelona, o que ele dava de declarações também era um negócio incrível. O Daniel falava mesmo no Barcelona. Na saída dele do Barcelona, quando ele falou que ele não se sentia prestigiado no Barcelona em alguns determinados momentos. Então o Daniel é um cara que fala mesmo. O Daniel não é um cara que tem muito... que pensa muito pra falar com relação a essas coisas, não. Agora, é o que eu concordo com todos vocês. Se a diretoria do São Paulo pegar essa entrevista dele e, vamos tirar as coisas boas aí, porque tem coisas positivas aí pra gente começar a aprender e melhorar. Bastante. Entendeu? O Daniel fala muita abobrinha também, já falou muita lógico que abobrinha. sim, lógico que Mas é um cara conhecedor de futebol, é um cara que permaneceu por muito tempo. É a mesma coisa que você ouvir um Roberto Carlos da vida, que ficou um tempão no Real Madrid, fez uma história maravilhosa. Está lá ainda. Tá no Real Trabalhando Madrid. lá.